Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco hoje e sempre. O tema do Evangelho dessa noite comenta uma passagem de Jesus em que o Mestre, ele nos ensinando, vai dizer o seguinte: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade que está nos céus. Jesus, ele está colocando nesse trecho o seguinte ensinamento: olha, não é todo mundo que me adora, que está me venerando, né, que vai entrar no reino dos céus. Mas o que exatamente significa isso, né? Tem um outro trecho do Evangelho também, já em Lucas, que Jesus vai também já no final ali da sua jornada terrestre, ele já com os discípulos ali no cenáculo, ele vai dizer o seguinte: acautelai-vos para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, em algumas traduções na gula, conforme a tradução bíblica aí, para que os vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida. E aquele dia, repetindo, venha sobre vós. Pois como laço, sobrevirá a todos os que estão sentados sobre a face de toda a terra. Vigiai por tempo todo, rogando para que possais escapar de todas as coisas que estão prestes a acontecer e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Então Jesus, nesse segundo trecho, ele está dizendo o seguinte: olha, fica preparado e não se perca em três ilusões da vida, que aí ele coloca, né? A ressaca ou gula, como diz conforme a tradução, a embriaguez e a ansiedade da vida. É lógico que esses três termos, nós temos que entender o caráter simbólico disso. O que ele quer dizer, então, como ressaca ou gula? Com o nosso apego ao nosso corpo, ou seja, que o nosso coração não esteja pesado com o apego ao nosso corpo. Embriaguez são as nossas seduções, os nossos vícios que nós trazemos. Não necessariamente vício por tóxicos, todos os tipos de vícios, aqueles vícios que nos absorvem, que prendem a nossa atenção, que prendem o nosso tempo no dia a dia, ou seja, aquele vício, por exemplo, vou dar um exemplo simples, o vício de ficar na internet. Ou seja, aquilo pode, se eu fico todo o tempo da minha vida naquilo ali, o meu coração se esquece da vida, então meu coração fica pesado. E as ansiedades da vida, ou seja, as preocupações da vida, ou seja, Jesus ensina, temos que viver a vida, estar no mundo, mas não ser do mundo. Dar o devido peso a cada coisa. E qual é a conexão disso com o primeiro versículo, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo? Que não é só aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus. É que esses trechos mostram a relação entre a vida espiritual, e quando a gente quer dizer vida espiritual, não necessariamente quer dizer vida após a morte, mas a vida como ser humano pleno, que a gente exerce com mais profundidade após a desencarnação, mas mesmo na vida material a gente começa a exercer isso, mas que nesse entendimento da vida espiritual, a relação com a vida material, vida espiritual, vida material. Mas quem é quem nessa história?
É igual aquela música que diz o seguinte, que às vezes a gente tem que dizer para o dinheiro quem é dono de quem. Nós temos que dizer para os nossos bens materiais quem é dono de quem. Para o nosso corpo físico, quem é que domina? Uma pergunta que a gente tem que fazer a nós mesmos. Na nossa relação com o nosso corpo, quem manda? O meu corpo, apesar de toda a importância que o meu corpo tem, quem é o senhor e quem é o escravo? Ou seja, eu atendo a todas as demandas do meu corpo. Se o meu corpo fala assim, eu quero comer agora, eu paro o que eu estou fazendo e vou comer. E tudo aquilo que o meu corpo precisa, eu vivo para atender as necessidades do meu corpo. Essa é uma grande reflexão, inclusive filosófica, que tem que ser feita da nossa vida. Será que eu vivo para atender o meu corpo? Só que o corpo, primeiro, se transforma ao longo do tempo. O corpo é uma máquina que vai se desgastando até chegar a um termo final em que ela vai virar sucata, ela vai para um túmulo, ou seja, o corpo vai desaparecer. E aí, onde ficarão as nossas atenções? Nós vamos ser iguais aos espíritos que mesmo depois da morte precisam fumar, precisam comer, precisam ficar procurando casa aí para poder arrumar alguma comida, comer junto ali com as pessoas encarnadas. Por quê? Porque são pessoas que vivem no mundo material com total esquecimento da vida espiritual. Ou seja, são pessoas que são praticamente, no entendimento mais amplo, mas que são praticamente animais, no sentido de quê? Que vivem exclusivamente para a vida material, não tem qualquer atenção à vida espiritual. É essa atenção que Jesus está nos chamando. Olha, viva a sua vida para que o seu coração não esteja pesado com a sua ligação com o mundo espiritual. Porque, de repente, esse dia, ou seja, o dia do nosso contato com a vida espiritual, esse dia vai chegar. De repente, sem você esperar. Ninguém sabe de nós qual será o dia da nossa desencarnação. Que dia que eu vou partir para o mundo espiritual? Não sei. Pode ser daqui 50 anos, pode ser hoje, amanhã. Nós não sabemos e ninguém sabe, só sabemos que um dia iremos. E o trecho continua, desse versículo, e para que aconteça, viva uma vida, para que aconteça que quando chegar o momento, você não esteja sentado na face da terra. O que significa isso? Estarmos imobilizados no mundo. Ou seja, aquela pessoa que sentou, todo mundo está trabalhando, está agindo, está movimentado, e ele está sentado, vendo a banda passar. Então Jesus, olha, cuidado. Se você, quando chegar a desencarnação, a vida não te encontra aí sentado. Tem uma passagem rápida do livro Libertação, em que lá tem um capítulo que chama Operações Seletivas, né? E ele narra um episódio de um senhor que, naquela operação seletiva, em que os espíritos das regiões inferiores, eles arregimentam um grande grupo de espíritos encarnados, todos necessitados, e começam a fazer como se fosse uma operação de separação. Quem é quem? Esse aqui é criminoso, assaltante, esse aqui fez tal crime, esse aqui foi preguiçoso, e vai ser egoísta, sovina, vai separando as pessoas por grupos, né? E pegou um homem e separa ele e falou, esse aqui é um grande mentiroso e grande sovina. E ele falou, não, de maneira nenhuma, como assim? Está enganado, vocês estão enganados. Vai falar, mas os espíritos das regiões inferiores, hein? Mas
transparece no seu próprio perispírito, está te mostrando a sua história de vida. Mostrando o quê? Que a nossa vida está gravada no nosso perispírito. Olha só, você, há quase 30 anos atrás, jovem ainda, movimentou ali ações, relações com algumas pessoas, subornou algumas e tal, para poder se aposentar. E você viveu 30 anos que não tinha outra ocupação a não ser falar da vida dos outros e descansar. Você desperdiçou totalmente a sua vida à custa de mentira. Então você é um grande criminoso. Mostrando ele, então, ou seja, é uma pessoa que, como Jesus está ensinando, a desencarnação a encontrou sentada sobre a face da terra. E Jesus continua: vigiai por todo o tempo, rogando para que possais escapar de todas as coisas que estão prestes a acontecer e permanecer de pé diante do Filho do Homem. Vamos recordar no Evangelho: quem permaneceu de pé diante do Filho do Homem, ou seja, diante de Jesus, no momento da crucificação? As três Marias. Maria de Jesus, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria Cleófas, tia de Jesus. O que simboliza essas três mulheres? Justamente o trabalho, a renúncia em favor de uma causa, porque o primeiro momento do Evangelho, vamos dizer assim, é quando Maria, ela fala assim: faça-se em mim a vontade do Senhor. Então, naquele momento ali que o anjo anuncia que Maria, você está grávida. Ela fala: mas como grávida? E ela, ao invés de falar: mas o que todo mundo vai falar, que não sei o quê, vão me botar para fora de casa, ao invés de todas essas lamúrias, lamentações e tudo mais, ela responde com uma frase: faça-se em mim a vontade do Senhor. E se coloca ali como trabalhadora, servidora do Evangelho, na sua verdadeira acepção do termo, e encerra seus dias na matéria, também no trabalho. Após a sua desencarnação, e até hoje, nos é narrado, através da bibliografia, que o Instituto Maria de Nazaré continua trabalhando em favor dos espíritas, especialmente os suicidas. Maria de Magdala também representa para nós a grande renovação do ser humano, mostrando que todos nós, a qualquer momento, podemos nos renovar enquanto indivíduos aqui na face da Terra. Ninguém precisa esperar o dia da manhã, vou esperar a desencarnação, quando tudo melhorar, ou isso ou aquilo. Não precisa esperar nada. A nossa renovação depende exclusivamente de nós. E Maria foi para o deserto ficar adorando Jesus, ficar rezando, chorando pela partida de Jesus? Não. Nos dá Humberto de Campos que ela foi ficar com os leprosos, no Vale dos Leprosos, pregando o Evangelho, levando auxílio a todos eles. E encerrou a sua jornada aqui na Terra no trabalho. É tão interessante essa passagem no sentido de mostrar o que é o ser humano na ação do que é o ser humano na inação. Tem uma passagem que o professor Leandro Carnal ele conta, isso tem muito na internet, é fácil de achar, em que ele narra a história de Santo Antônio de Tebas, que é das origens lá do Egito, que era um grupo de pessoas que ficavam no deserto lá no Egito, e eles se retiravam, iam para o deserto, para as grutas, viverem na solidão, e não só na solidão, mas com total abstinência de todas as coisas. Então, Santo Antônio de Tebas,
ele vivia ali em permanente jejum, orando, passando as necessidades físicas todas possíveis e tudo mais. E o diabo, diz ali a história, né, que começou a tentá-lo. Falou, não, eu preciso desencaminhá-lo. E ele, vivendo ali naquele jejum, quando estava jejuando, vinha, né, o diabo mostrava para ele, o demônio, as comidas e tudo. Quando ele estava orando diante do crucifixo, o demônio transformava o crucifixo em uma mulher nua. E aí, o demônio, durante anos e anos, tudo aquilo que ele fazia, né, para se penitenciar, o demônio fazia o contrário, apresentava uma tentação para que ele pudesse se desviar daquilo. E durante 80 anos, o demônio ficou tentando e não conseguiu. Não conseguiu que ele se desviasse, e ele sempre permanecendo firme ali no seu jejum, na sua abstinência, se mortificando, na solidão, se comendo apenas gafanhoto e mel, e assim vai. Então, ao término desses 80 anos, o demônio chega para ele e fala, você venceu. Pela primeira vez na vida, eu não consegui tentar ninguém. Então, o demônio vira de costa e fala, vou me retirar. Quando ele começa a se retirar, então, Santo Antão se ajoelha e diz, obrigado, Senhor, que agora eu virei um santo. Diz que o demônio vira e volta. Porque para Santo Antão, agora ele era então um santo. Vamos lembrar que o próprio Jesus, quando um jovem chega para ele e fala, bom mestre, ele fala, opa, bom é Deus que está nos céus. Eu faço a vontade de meu Pai, o que é completamente diferente. Então Jesus lá no iniciozinho, como dissemos do Evangelho, diz, olha, aquele que fizer a vontade de Deus é que entrará no reino dos céus. E a vontade de Deus é que nós nos transformemos para melhor. É como no próprio trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o homem de bem. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça e de caridade na sua extensão que o indivíduo consegue, que faz todo o bem. Quando ele interroga a sua consciência, ele fala, eu fiz todo o bem que eu podia. Não é o que a outra pessoa mandou eu fazer, não é as regras exteriores, mas o bem que eu podia fazer. Este é o homem de bem. Porque cada um de nós tem um limite de forças. Um pode fazer mais, outro pode fazer menos, um é bom nessa qualidade, outro é bom em outro. Então, cada um de nós, na nossa individualidade, vamos poder fazer mais ou menos. Mas o homem de bem, então, é aquele que faz aquilo que está ao seu alcance. E no próprio Evangelho, Jesus vai esclarecendo que a nossa relação, vida material e vida espiritual, ela precisa ser bem pautada, vamos dizer assim, ela tem que ser bem, nós devemos que dar o devido peso às coisas. Quando ele, explicando, falando, né, com os fariseus, e os fariseus, mas os seus discípulos, eles convivem com os cobradores de impostos, vocês comem junto com prostitutas e tudo mais. Isso é contra. E ele é o pior. Eles trabalham no sábado, comem sem lavar as mãos. Que é um absurdo. Como é que a pessoa vai comer? A lei diz que nós temos que lavar as mãos antes de comer e tudo mais. E Jesus fala, bando de hipócritas. Ou seja, Jesus bem direto, bem claro, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Que vocês se aproximam de mim pela boca, vocês estão próximos de mim pela boca, me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens.
E Jesus fala assim, olha, chamou a multidão, fala, olha, o que contamina não é o que entra pela boca. O que entra pela boca entra e sai. O que sai da boca é o que contamina o homem. E aí, assim, acho que a vida de Jesus era tão difícil, né, como mestre, que passou um tempinho os discípulos falaram, mas mestre, nós não entendemos bem como é que é esse negócio que o que entra pela boca não contamina, o que contamina é o que sai da boca. Até agora vocês não entenderam, né? Assim, é do coração que procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas sem comer comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Ou seja, Jesus está falando homem no sentido, evidentemente, ele está falando do corpo, está falando do homem como ser espiritual. Né? Contamina no sentido de contaminar o indivíduo. Ou seja, o que nós vamos apresentar quando nós chegarmos à vida espiritual? Qual é a nossa bagagem? A nossa bagagem vai ser roupas que nós compramos, patrimônio que adquirimos, títulos, profissão. É essa a nossa bagagem? Ou a nossa bagagem serão os valores individuais que nós carregamos? Valores como gratidão espontânea e verdadeira, que nós conquistamos das pessoas pelo bem que fizemos. A transformação interior, em que a gente entrou na encarnação com determinados defeitos, determinados problemas na alma, e saímos da desencarnação um pouco melhores nessa área. Ou seja, a transformação individual de nós mesmos. Será isso que nós vamos apresentar? Esse é o grande objetivo da vida. Chegar ao termo de uma existência melhor do que entramos, com amizades verdadeiras conquistadas, transformação das pessoas, transformação para melhor, das pessoas à nossa volta também, do nosso grupo, da nossa constelação familiar. Ou seja, porque a evolução se dá em grupos, né? Nós vivemos coletivamente. Esse é o grande objetivo da encarnação. Quando Jesus fala de fazer a vontade do Pai que está nos céus, é a vontade de Deus para o nosso melhoramento, para a nossa transformação, e não só numa atitude egoísta de eu me melhorar, mas melhorarmos todos nós que estamos à nossa volta, o mundo à nossa volta, fazermos a nossa parte, ao invés de ficarmos cobrando dos outros transformação. O governo podia fazer isso, não faz. Não sei quem está aqui e ninguém faz nada. Vamos nós fazermos a nossa parte. É isso que o Evangelho nos conclama a fazer. Tem uma passagem do livro Apostilas da Vida, em que André Luiz, ele tem uma mensagem dizendo o seguinte, que ele diz, R auxiliando. Auxilie a todos para o bem. Auxilie sem condições. Ainda mesmo por despeito, auxilie sem descansar, na certeza de que, assim, muitas vezes, poderá você conquistar a cooperação dos próprios adversários. Ainda mesmo por inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Só uma pausa. Uma coisa que a gente vai sempre observar na bibliografia espírita, muito especialmente nos livros de André Luiz, é a forma que os espíritos superiores, os grandes missionários, tratam os espíritos ainda rebeldes, vamos dizer assim, os obsessores, simploramente falando,
os espíritos ainda necessitados e tudo mais. Eles não tratam nem como coitadinho e nem como, que criatura abominável, que criatura difícil. Não. Eles tratam como irmãos, como iguais. Isso é interessante, porque quem está de fora começa a observar isso, que eles não têm uma atitude superior, vamos chamar assim, de postura de eu sou o superior, eu já sei mais, eu estou na frente, nada disso. Ele trata um espírito lá das zonas inferiores como um igual. No próprio livro Libertação que nós citamos, André Luiz, um pouquinho antes um pouquinho depois dessas operações seletivas que nós comentamos, o instrutor Gúbio, que era o encarregado da missão, ele vai tratar justamente com o espírito que é o comandante, né? É o chefe, Gregório, que era o responsável por toda aquela área da cidade ali, e que tinha uma pleiade de espíritos obsessores que faziam o mal, né? Vamos chamar com palavras diretas, né? A pessoas encarnadas, a desencarnados, ele que aplicava os castigos aos espíritos ali encarcerados. E André Luiz, ele fica assim, surpreendido, abismado, a forma como o instrutor Gúbio conversa com Gregório. Ele chega, Gúbio, e conversa: olha, eu queria pedir permissão ao senhor para realizar tal trabalho, em tal lugar, na casa de Margarida, assim, assado, com uma serenidade, humildade, sem falar, sem querer doutrinar o espírito, mas também ser subserviente, nada. Ele trata o Gregório com respeito, com dignidade, né, assim, como se fosse um igual a ele. E o André falou: mas espera aí, o Gúbio é um missionário lá, ele conversando com ele assim, como se fosse até quase que se fosse subordinado a ele, assim, com tamanha humildade, com tranquilidade e tudo. Por que ele fala: eu vou fazer e pronto, e tipo assim, né, com autoridade? Aí ele começa a perceber durante o trabalho, quando eles chegam na casa de Margarida, ele começa a conversar com os próprios espíritos que estavam ali encarregados da desencarnação dela, e chega para o Saldanha, que era o encarregado local ali, e da mesma forma fala: escuta, como é que está o andamento dos trabalhos aqui? O André Luiz, ele fica assim, de queixo caído, né? A forma como o Gúbio trata aqueles indivíduos. E o que ele vai observando ao longo do desenrolar do livro é que, na realidade, ele começa vamos dizer assim, ele não doutrina ninguém ali, mas ele começa a se envolver nos problemas de cada um. E então, uma coisa que tem sido muito bem observada, que André Luiz começa a observar no livro, é que quando o Evangelho nos fala assim: não julgueis, porque você não sabe, né? Não julgueis para não ser julgados. No fundo é isso: olha, não julgue porque você não sabe da vida daquela pessoa. Aí André Luiz começa a observar que cada espírito, aquele obsessor, estava trabalhando para a desencarnação da moça que estava ali, né, como fazendo hipnose, sugando as energias vitais dela, ou seja, estavam prejudicando. Mas cada obsessor daquele ali tinha uma história. E justamente nisso, o Gúbio, ele começa a conversar com cada um. Ele vai no Saldanha e, como quem não quer nada, né, vamos dizer assim: olha, como é que está o trabalho aí e tal. Aí chega um momento que o Saldanha fala: olha, eu vou ter que me ausentar aqui da casa, mas fulano de tal vai ficar de encarregado,
porque eu tenho um assunto pessoal para resolver. E o Gúbio fala, eu posso ir com você? Aí o Saldanha, assim, sem meio pego de surpresa, né? Fala, pode, um diz assim, o assunto é meu, mas pode, né? Então eu vou com você. E o André Luiz também, sem saber de nada. E foram os três. Só que de repente, eles chegam uma espécie de manicômio, uma casa para doentes mentais, mas muito daquela época ainda, né? Em que os doentes eram quase que enjaulados. E lá estava o filho do Saldanha. Então, o Gúbio começa a trabalhar e começa a ver, e o André Luiz percebe que, na verdade, todo aquele ódio do Saldanha, na verdade, era uma grande vinha da situação que o filho se encontrava. Ou seja, o filho, a situação do filho, tudo aquilo que aconteceu com o filho, que na visão do Saldanha era uma injustiça, o filho estava sofrendo, cometeu suicídio, a irmã, no caso a esposa do filho, cometeu suicídio, ele passou por uma série de dificuldades, a ponto de perder completamente a lucidez mental e acabar naquela situação, numa jaula, como se fosse um animal, sem nenhum tipo de raciocínio. Então ele, como pai, no mundo espiritual, assistindo tudo aquilo, ele pede por justiça. Só que a justiça, na forma dele, é vingança. Por isso que ele procura o Gregório. Mas então o Saldanha, vendo tudo aquilo, começa, né, o Gúbio, junto com o André Luiz, começam a atuar sobre a saúde do rapaz. E não só por isso, começa a auxiliar toda a família do Saldanha. Ou seja, o auxílio de Gúbio era mostrar para ele que a vingança não era a forma de se agir. Mas por que ele faz isso? Tem uma outra passagem no livro Nosso Lar que narra muito disso. André Luiz, logo que chega no Nosso Lar, depois de ter ficado 8 anos nas zonas inferiores, ele é atendido. No segundo dia, o instrutor Clarencio, junto com o médico, vai examiná-lo, e o médico, após examiná-lo, fazer toda a avaliação dele, e fala, de lamentar que o irmão tenha vindo pelo suicídio. André Luiz, num primeiro momento, se revolta com a afirmação do médico, mas aí o médico mostra com todas as luzes para ele que era verdade, e o André Luiz cai em si, que ele realmente houvera sido um suicida indireto, involuntário. Aí ele começa a chorar, mergulha o rosto entre as mãos e começa a chorar. E o Clarencio fala algo que é elucidativo e mostra muito essa posição do cristão que entendeu justamente esse momento do Evangelho, do não julgueis, e que mostra que todos somos iguais. Porque o Clarencio diz assim, meu irmão, não precisa chorar. Iguais a você, milhares de pessoas desencarnam na Terra, por dia. E a sua situação não é das piores. E mais, nós, está falando ele, Clarencio, e o médico Henrique de Luna, nós já perambulamos pelos caminhos que você andou. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu e o médico aqui já cometemos o mesmo erro que você. Então, quando Jesus estende a mão, né, para um leproso, cura aquele leproso e fala, vai e não peques mais, né, e não se coloca como salvador, como melhor e tudo mais, é porque provavelmente Jesus deve ter lá na sua memória
que ele também, num passado muito distante, também pode ter cometido os mesmos erros que aquele leproso. Que ele, quando estende a mão, Maria de Madalena, pode ter em sua memória que ele também, em um momento do seu passado, ter cometido os erros que ela cometeu. Então, por isso que nós, quando vamos ver alguém, temos que ter a certeza que pior erro que aquela pessoa pode ter cometido, a gente também ou cometeu, ou nós vamos cometer os mesmos erros que aquela pessoa. É esse convite que o Evangelho nos chama. Ou seja, de trabalhar, de auxiliar na medida de nossas forças. E aí continua André Luiz, naquela mensagem que eu estava lendo, dizendo o seguinte: ainda mesmo por inveja, auxilie infatigavelmente, porque desse modo acabará você assimilando as qualidades nobres daqueles que respiram em plano superior. Ainda mesmo por desfastio, auxilie espontaneamente aos que lhe cruzam a estrada, porque dessa forma livrar-se-á você dos pesadelos da hora inútil, surpreendendo por fim a bênção do trabalho e o templo da alegria. Ainda mesmo por ostentação, auxilie a quem passa sob o jugo da necessidade e da dor, porque nessa diretriz atingirá você o grande entendimento, descobrindo as riquezas ocultas do amor e da humildade. Ainda mesmo sob a pressão de grande constrangimento, auxilie sem repouso, porque na tarefa do auxílio receberá a colaboração natural dos outros, capaz de sorver-lhes os problemas e extinguir-lhes as inibições. Ainda mesmo sob o império da aversão, auxilie sempre, porque o serviço ao próximo dissolver-lhe-á todas as sombras, na generosa luz da compreensão e da simpatia. Erre auxiliando, ainda mesmo nos espinheiros da mágoa ou da ilusão. Auxilie sem reclamar o auxílio de outro homem, de outrem, servindo sem amargura e sem paga. Porque os erros, filhos do sincero desejo de auxiliar, são também caminhos abençoados que, embora obscuros e pedregosos, nos conduzem o espírito às alegrias do eterno bem. Jesus, o nosso Mestre, Senhor, nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.